Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. Nesse momento onde nós queremos meditar sobre o Deus da vida, Jesus, que vem em busca daqueles que estão perdidos fora e daqueles que estão perdidos dentro. Pode sentar-se, vamos meditar um pouco sobre isso. Queridos amigos, quem de nós já não perdeu alguma coisa e aí ficou super preocupado e ficou nervoso? Será que eu vou achar ou não? Eu tenho um grande problema, eu uso óculos e o meu óculos é para longe, para perto eu tenho que tirar para ler. E aí é um problema porque às vezes eu tiro para ler alguma coisa e deixo ali e quando eu vou, cadê o óculos? E o problema é que daí para achar uma chave. Onde é que eu deixei? Tem que estar se é um problema. Tenho certeza que vocês já ficaram nervosos quando perderam a carteira, a chave do carro. E aí? Mas e quando a gente perde um filho? Por exemplo, está no shopping, de repente a gente se descuidou e cadê? Sumiu. E aí vem o nervosismo, e aí vem a preocupação, cadê meu filho? Cadê minha filha? E ele nem sabe que está perdido, ele está olhando as vitrines, está olhando os brinquedos, e a gente, como pai, como mãe, fica super nervoso, super preocupado, porque alguém pode raptar, alguém pode pegar meu filho, sei lá, levar para tirar os órgãos e vender, tem gente que mata, tem gente que faz isso, e a gente pensa um monte de coisa, e a criança está lá despreocupada, olhando os atrativos, e nem sabe que está perdido. E o pai e a mãe desesperados. E é disso que tratam os nossos textos do Evangelho de Lucas, capítulo 15, hoje. Jesus, ele está fazendo uma refeição com pecadores. E quem não é? Ele está lá com publicanos, cobradores de impostos, e pessoas de má fama, talvez alguns comerciantes que enganavam, que passavam perto das outras pessoas de má fama. E lá do lado de fora, os fariseus, os escribas, a elite religiosa, o que é isso? Ele come com pecadores, aquela coisa, diga-me com quem andas e te direi quem és. Como é que pode? E Jesus vai até eles e diz, conta 3 historinhas. O texto de hoje, de Lucas 15, 1 a 10, trata de 2 delas, mas eu vou mencionar a terceira também, que todos vocês conhecem. Então, Jesus fala de uma ovelha que saiu do rebanho e se perdeu. A ovelha sabe que está perdida? Sabe. Sabe, de repente ela vê que está sozinha, que não tem ninguém ali, ela é um animal, ela sente, só que a ovelha não sabe voltar para o rebanho. E ela está perdida porque ela foi atrás de atrativos. E o pastor fica preocupado, deixa o rebanho guardado e vai atrás da ovelha. Porque a ovelha não sabe que de repente na beira do penhasco ela pode escorregar. A ovelha não sabe que por causa da sua quantidade de lã ela pode se emaranhar num espinho, ficar presa no espinheiro e não sair mais dali. A ovelha não sabe que chegando ao córrego de águas, de repente ela entra muito e aquela lã fica encharcada e ela vai se afogar. A ovelha não sabe que pode haver um urso, um leão, um lobo à espreita e a pode devorar. O pastor sabe. E o pastor vai em busca da ovelha. E Jesus diz que quando ele a encontra, ele a põe nos ombros e a carrega para casa. Ele não sai dando chute, dizendo, vamos, anda, porque tu saiu do rebanho, dando paulada nela. Não. Embora ela tenha feito errado e muito errado, correndo o risco de morrer, com todo o amor, ele a põe nos ombros, porque ela está cansada. Ela está perdida há um bom tempo. Talvez esteja faminta.
talvez esteja ferida. E o bom pastor põe nos ombros, leva, e quando chega, avisa os outros pastores e diz: que alegria! Ela está salva, ela está bem, todos se alegraram, vão fazer uma festa. E Jesus diz que assim é no céu, quando um pecador se arrepende, tem uma festa no céu. E então, essa ovelha que sabia que estava perdida, mas foi encontrada, trazida de volta, que estava rumando para a morte sem saber, agora está viva na proteção do bom pastor que dá a vida. E então Jesus agora conta uma segunda história de uma moeda, uma dracma. Havia duas moedas que eram muito usadas pelo povo da Palestina, a dracma e o denário. Tinha o mesmo valor. A dracma era a moeda grega, o denário a moeda romana, e elas variam o equivalente a uma diária. Um dia de trabalho, sei lá, 150 reais, 200 reais, uma diária. E a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Dentro da casa, a ovelha se perdeu fora. A moeda foi perdida dentro. A moeda sabe que se perdeu? Não. Moeda não tem vida. Moeda é coisa. Mas ela está perdida. E a mulher acende a candeia, acende a luz. A moeda está perdida no escuro, nas trevas, dentro da casa. E a mulher varre, limpa, porque ela está perdida dentro da casa, vai estar cheia de sujeira. Os fariseus, os saduceus, eles não sabiam que estavam perdidos, mas eles faziam parte da elite religiosa. E era preciso que a luz do Espírito Santo brilhasse. E a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Essa palavra precisava brilhar na vida deles, e eles também precisavam ser limpos do pecado, do orgulho, da soberba, da ignorância espiritual em que eles viviam quando julgavam e condenavam os publicanos, os pecadores com os quais Jesus estava correto. E a moeda é achada e a grande alegria. E Jesus disse assim também: é no céu, quando um pecador de dentro é encontrado, é iluminado, é limpo, e a festa. A ovelha que estava fora, que sabia que estava perdida, recebeu vida. Foi encontrada e teve uma festa por ela. A moeda que estava dentro e que não sabia que estava perdida também recebeu aplausos, alegria, e houve uma festa por ela. Mas Jesus conta também uma terceira história, que vem logo a seguir, que vocês conhecem, de dois filhos. Um que vai para fora e um que fica dentro. Mas ambos estão perdidos e não sabem que estão perdidos. E o filho mais novo diz: pai, eu quero a minha parte da herança, parte dos bens que eu tenho direito, e o pai dá. E o filho vai e gasta em festa, em prostituição, em farras, e é só festa, só alegria, muitos amigos, até acabar o dinheiro. E aí acabam-se os amigos. Quando a gente tem dinheiro, quando a gente vai a muita festa, tem muitos amigos. Quando a gente está sozinho, quando a gente não tem mais utilidade para certo grupo, de repente somem-se os amigos. E foi assim que aquele filho, que a Bíblia chama de filho pródigo, se sentiu. E ele, que era o filho do fazendeiro rico, que não precisava fazer trabalho muito forçado, teve que cuidar de porcos. Que humilhação! Mas nem comida direita ele tinha, que ele queria comer das alfarrobas dos porcos. E então ele vai em si e diz: puxa,
Os empregados do meu pai têm comida à vontade, não falta pão. Eu vou voltar. Eu vou pedir perdão para o meu pai. Se pai, eu pequei contra o céu, diante de ti. Ele recebe como empregado teu, pai. E ele volta. E ao voltar, ele não recebe sermão, não recebe acusações, não recebe repreensões. Como aquela ovelha que foi buscada também não recebeu nada de ruim que ela merecia, apenas amor. E esse filho é recebido de braços abertos pelo pai, que o abraça, que manda colocar uma nova roupa, que lhe põe sandália nos pés, que dá o seu anel, recebendo ele como membro da família, manda matar o boi mais gordo, faz um churrasco, manda convidar todo mundo para uma grande festa. Porque estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu, recebeu vida do Pai amoroso, mesmo sem merecer. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava trabalhando no campo, volta para casa, escuta aquele barulho das músicas, das danças, e pergunta para o empregado: o que está acontecendo? Ele: teu pai mandou fazer uma festa, que teu irmão voltou. O que é isso? Aquele pilantra que gastou todo o dinheiro com prostituição, com mulheres, com festa, e o meu pai está fazendo uma festa. E o pai vai lá fora e diz: meu filho, vamos lá então. Teu irmão estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Vamos se alegrar. Pai, eu nunca fiz uma festa. Eu sempre estive. Meu filho, tudo que é meu é teu. Pode fazer a hora que quiser. Entra. E a história termina aí. E por que Jesus termina a história aqui? Alguém sabe se o filho mais velho entrou? Não. Por que Jesus termina a história aí? Porque ele termina aonde começou. Lembra do primeiro versículo de Lucas 15? Fariseus, saduceus, escribas estão lá do lado de fora. Jesus está comendo os pecadores lá dentro. E ele diz: o que é isso? Comam pecadores. O que Jesus conta com essa história? Pois os pecadores entraram, vieram, e eu sou Pai amoroso, e saído para convidar vocês para a festa também. Vocês não vão entrar. Esse é Jesus, o bom pastor. Aquele bom pastor que nós lemos há pouco lá no texto de Ezequiel 34, que diz: eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas de todos os campos, de todas as partes, eu vou congregá-las. Aquele bom pastor do qual Paulo fala a Timóteo, como acabamos de ler, quando Paulo diz assim: eu era o pior, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um matador de cristãos, e Deus teve misericórdia de mim. Eu sou a ovelha que Ele colocou nos ombros e trouxe para dentro. E agora, eu sou um exemplo para vocês, não por causa daquilo que eu faço, mas por causa daquilo que Deus faz através de mim. Nós estamos aqui dentro. Muitos estão lá fora. Talvez nem todos que estejam aqui dentro já tenham sido achados. Talvez o nosso coração precisa ser mudado. O bom pastor, ele vem dar vida. Ele vem perdoar e amar. E ele espera que essa transformação seja radical na nossa vida também lá fora. Para que ovelhas que ainda não sabem que estão perdidas sejam trazidas de volta, porque correm muito perigo. Para filhos que foram, que saíram e que estão quebrando a cara, sejam resgatados, tenham consciência e sejam trazidos. E que aqueles de nós que estão aqui dentro, mas que ainda não passaram por esse processo de conversão sincera, total, que vejam que a luz está acesa. Através da palavra do Espírito Santo,
quer ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E através do sangue de Jesus, Ele quer nos lavar, nos limpar de toda impureza do pecado, da maldade, para que a gente lá fora também possa ser diferente. Começando em casa, na escola, no trabalho, na rua, que a gente espalhe vida num mundo que tem tanto ódio. E semeia a morte. Quando acontece a morte, tem gente que aplaude e vibra. Às vezes até por questões políticas, como vimos aí com o rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos, e gente vibrando, pulando, é do meu partido, que bom que morreu. Ou gente que é presa justamente, diz que bom que apodrece lá. Tem muita gente que às vezes está dentro, mas precisa ser achada. Como anda o nosso coração? E se fosse alguém da nossa família, como é que seria? Que o bom pastor Jesus, que nunca se cansa, continue nos procurando, continue nos achando, e quando preciso for, que nos carregue nos ombros, dando-nos vida. Setembro é o mês da valorização da vida. Não percamos a vida que Jesus nos deu através do perdão dos pecados, que continua nos dando. Em Lucas 19:10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido fora e dentro. Ele continua dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados de suas pesadas cargas. Às vezes a gente está cansado, é tanto medo, tanta aflição, tanta carga, tanta ansiedade, tanto corre-corre, tanta cobrança, tanta informação, e a gente precisa de Jesus para liberar essa carga. Ele está oferecendo o seu colo de bom pastor. E Ele está querendo inundar a nossa vida de amor, para que a gente seja ovelha do bom pastor, aqui dentro e lá fora. E a gente seja agente de transformação, não de retaliação, levando vida a todas as pessoas. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que cega o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, o bom pastor que vem dar vida aos de dentro e aos de fora. Amém.